Prezados, vamos reiniciar a nossa sessão do dia 25 de março de 2021, turno da tarde, turma 3401. O processo será reiniciado a partir dos itens 174 e 175. Esses dois processos, eles serão retirados de pauta por determinação do presidente. Presidente, isso aí é parte da manhã, desculpa. Mas acabaram ficando no turno da tarde, como a gente não tem a questão de sustentação, né? Não vai influenciar. Passados 174 e 175, retirados da pauta, nós vamos agora para o item 182, Fiord Assessoria, relatoria do conselheiro Luiz Felipe Resch. Passo a palavra. Presidente, o processo já está na pasta. É um processo de vistoria aduaneira por mercadoria que foi recebida avariada, e é o processo que houve, ao final, a desistência do importador. Eu vou passar só alguns pontos do relatório, depois no voto, se tiver alguma dúvida aí, a gente pode voltar, ok? Trata o presente processo de lançamento para exigência de imposto de importação e demais tributos incidentes sobre a importação, apurados em procedimento de vistoria aduaneira, ao fim do qual foi atribuída a responsabilidade ao transportador sobre a avaria e mercadorias procedentes do exterior sob sua guarda. A empresa importadora consignatária, Sandvik Mining Construction Brasil, solicitou a fiscalização aduaneira em 2/10/2008, o procedimento de vistoria referente a 3 contêineres, cobertos com conhecimento de CGX 637, vindo pelo navio Aliança Mauá, devido ao equipamento estar quebrado e todo remexido no terminal Santos Brasil. Anteriormente, em 1/10/2008, havia sido informado pelo terminal de contêineres, Tecon Santos Brasil, que fora constatada avaria dos contêineres, conforme termos de falta avarias, números tais e tais. Segundo a fiscalização, a Fiord, que é a recorrente, assumindo a condição de NVOCC, responsável por toda operação de transporte, isso significa que é responsável pelos atos praticados pelo transportador por ela mesma escolhida, inclusive perante a Fazenda Nacional. Houve solicitação de assistência técnica, engenheiro da área mecânica para acompanhar a vistoria, expedir laudo técnico com especificação de mercadoria, avaliação da extensão, percentual de depreciação, causa e natureza do dano, se a mercadoria estava em condições de ser aplicada ao fim destinado e se apresentava resíduo com valor econômico e possibilidade de comercialização. Houve um laudo que apresentou o percentual de depreciação da ordem de 3% e concluiu que as causas determinantes da avaria foram má qualidade dos procedimentos de acomodação da carga no interior do container. Levado a DRJ Florianópolis considerou improcedentes as arguições feitas pelo impugnante. Aqui a emenda transcrita. Regularmente cientificada, apresentou tempestivamente seu recurso voluntário, como se termo de solicitação de unidade, e nesse recurso contesta a decisão de primeira instância, alegando em síntese que presta serviço na qualidade de agente de carga e foi contratada pela importador Sandvik Mining para intermediar o transporte da carga do porto de Antuérpia, Bélgica, com destino ao porto final de Santos, sendo que a carga foi acoplada à unidade de carga do navio Aliança Mauá. Em 16/9/2008, foram constatadas avarias superficiais nas unidades de carga, e tendo o importador solicitado a vistoria aduaneira, após a realização do procedimento, foi autuado a pagar o crédito. A empresa não representa a NVOCC, real responsável pelo embarque no exterior, e atua como agente desconsolidador da carga, não participando assim da ovação da carga, ou seja, não teve acesso físico à carga transportada, ressaltando nesse sentido que o agente desconsolidador não desempenha o serviço em si de transporte, atua exclusivamente na desconsolidação de cargas transportadas por via marítima e cumpre apenas deveres e obrigações inerentes a providências burocráticas, pois o conhecimento de transporte emitido pelo NVOCC indica um agente desconsolidador como responsável pela desconsolidação, razão pela qual não tem legitimidade para responder pelos danos causados pela má ovação. O laudo pericial foi verificado
que é responsável pelas ínfimas avarias ocorridas teria sido o NVOCC, representado pela empresa GFU, não consigo falar isso daqui, embarcadora da carga e responsável pela estufagem, peação... Desculpa. Responsável pela estufação, peação e escoramento das mercadorias nos contêineres utilizados para o transporte, o que bastaria, no seu entender, para isentar a empresa da responsabilidade de responder pelos créditos tributários existentes. Perdão. Seria inexigível a cobrança feita pela Fazenda Pública, pois o importador teria pago os tributos devidos no valor integral da carga, não havendo qualquer prejuízo ao erário, já que diante da demora em concretizar esse abatimento e liberação da carga pela alfândega, as despesas de armazenagem pelo importador suplantariam o valor total do desconto dos tributos. Por conta disso, o importador pagou o valor cheio dos tributos, tudo calculado no valor exato informado no invoice, não havendo abatimento dos 3% do valor da carga por conta da depreciação posto pela vistoria aduaneira. É esse o relatório. Presidente, eu passo então ao voto. Custa tempestiva, atende os demais pressupostos de admissibilidade, dele se pode tomar conhecimento na arguição de preliminares. Chega a apreciação dessa candidatura no mérito, a imposição ao transportador, agente desconsolidador, de responsabilidade tributária aduaneira para os tributos incidentes sobre mercadoria estrangeira variada sob sua guarda, após a realização de procedimento de vistoria aduaneira, onde se apuraram entre os intervenientes responsabilidades pelos danos ocorridos. Se extrai dos autos que a Comissão de Vistoria, no uso de suas atribuições, realizou a vistoria aduaneira a pedido do importador para apuração da responsabilidade pelo pagamento do crédito exigível para as avarias nas mercadorias procedentes do exterior, com a presença dos interessados. A comissão constatou que, abro aspas, vou pegar só alguns trechos, tendo sido imputada a responsabilidade do NVOCC na figura de Fjord Logística Internacional pelos danos causados, segundo relatado pelo engenheiro certificante, pela má quantidade de procedimentos de acomodação da carga no interior do contêiner, resultando em inadequados serviços de estufagem, peação e escoramento. A Fjord, assumindo a condição de NVOCC, é a responsável por toda a operação de transporte. Isso significa que é responsável pelos atos praticados pelo transportador por ela mesma escolhida, inclusive perante a Fazenda Nacional. Questionada pela recorrente a imputação feita no termo de vistoria, entendeu o colegiado de primeira instância pela manutenção do lançamento. Vou pegar também apenas alguns excertos. O argumento da impugnante a fim de se eximir da responsabilidade área atribuída não pode prosperar a partir do momento em que a mercadoria é recebida pelo transportador, este assume a responsabilidade pela carga até o momento da entrega do destino. Assim sendo, os danos que decorreram nesse período são de responsabilidade do transportador. Não tendo constatado a ocorrência de avaria, não tendo contestado a ocorrência da avaria apurada pela vistoria, nem trazido aos autos elementos que comprovem que ela se deu antes do recebimento do contêiner ou depois de sua entrega, a simples alegação de não ter participado do enchimento do contêiner não é suficiente para que o transportador afaste a responsabilidade que lhe foi imputada. De fato, constante o que estabelecia o artigo 60 da TKTB 3766, em sua redação original vigente à época dos fatos, considera-se dano ou avaria qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria ou seu envoltório, e esses devem ser apurados em processo, na forma e em condições que prescrever o regulamento, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda do valor dos tributos que, em consequência, deixarem de ser recolhidos. A apuração da responsabilidade pelos tributos que deixarem de ser recolhidos em decorrência dos danos era feita por meio do procedimento de vistoria, extinto posteriormente com a edição da Lei 12.350 de 2010. Esse procedimento estava regulamentado nos artigos 1580 e 588 do então vigente decreto 4542, na verdade é 4543, regulamento aduaneiro. Extrai-se dos artigos transcritos que a vistoria aduaneira se destinava a verificar a ocorrência de avaria e extravio de mercadoria estrangeira, identificar o responsável e apurar o crédito tributário dele exigível, podendo ser realizada a pedido do importador ou de ofício, sempre que a autoridade aduaneira tivesse conhecimento de fato que a justificasse. Nos termos do regulamento aduaneiro, artigo 587, a participação da vistoria dos principais intervenientes, depositário, importador e transportador, era mandatória,
pois era justamente durante sua realização que se identificava o responsável pelos danos e se lhe imputava a responsabilidade. Também estava expresso, artigo 593, que o depositário respondia por avaria ou dano de mercadoria sob sua custódia, e assim por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada por seus prepostos. Além de que presumia-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes recebidos sem ressalva ou protesto. No caso em tela, houve danos em 3 unidades de carga que acondicionavam o bem importado e foram feitas ressalvas pelo depositário, formalizados os termos de avarias tais, tais e tais. Compulsando que consta dos autos, verifico que ao fim do procedimento de vistoria, imputou-se a responsabilidade ao transportador como relatado. Observa ainda que o laudo técnico de folhas 90 e seguintes identificou o equipamento, constatou a existência das avarias, apontou as prováveis causas, má qualidade dos procedimentos de acomodação da carga no interior do container, resultando em inadequados serviços de estufagem, peação e escoramento, e estimou a depreciação do valor da ordem de 3%, sem comprometimento da operação da máquina. Aqui transcrevo a parte do laudo. A recorrente tem sustentado desde o início do litígio que a embarcadora da carga no exterior seria responsável pela estufagem, peação e escoramento das mercadorias dos containers utilizados para o transporte, o que já bastaria, na visão dela, para isentar sua responsabilidade pelo recolhimento dos eventuais créditos tributários existentes, e que o equipamento estaria em condições favoráveis de uso em regime definitivo e a mercadoria teria sofrido danos irrisórios, não sofrendo nenhum prejuízo ao seu funcionamento, de forma que não há que se falar em crédito tributário oriundo de fato e o erário público não teria sofrido prejuízo, uma vez que nenhum dos tributos incidentes deixaram de ser recolhidos. Bem, não há qualquer dúvida nos autos, a nosso ver, sobre a lisura do procedimento de vistoria solicitado pelo importador e conduzido pela fiscalização aduaneira em observância a todos os preceitos legais e normativos, ao fim do qual se imputou responsabilidade à recorrente. Também não subsiste o argumento trazido pela empresa de que não seria responsável pelos tributos que deixarem de ser recolhidos em decorrência da avaria constatada, sob o argumento de que teria dado causa a essa ao embarcador no exterior. Correta, a meu ver, a avaliação da decisão de piso de que a responsabilidade estabelecida pelo artigo 60, 3766, deve ser compreendida sobre a ênfase da faculdade tributária. Parágrafo único do artigo 60 do dispositivo, já transcrito, era expresso no sentido de que dano ou avaria apurados em processo de vistoria aduaneira imputava ao responsável reconhecido pela autoridade aduaneira o ônus de indenizar a Fazenda Nacional pelos valores dos tributos que, em consequência, deixassem de ser recolhidos. Contudo, há razão na sustentação feita pela recorrente de que houve recolhimento integral dos tributos incidentes sobre equipamento importado. A declaração de importação DI 203-81858, de 23 de 2 de 2008, folhas 18589, foi registrada com apuração e recolhimento dos tributos calculados após a redução prevista em ex-tarifário, sem a depreciação estimada em 3% sobre o valor da mercadoria, indicado como 750 mil euros na fatura comercial invoice. Trago aqui o excerto da DI, que mostra o recolhimento integral. Destaque-se ainda que pode ser observado no campo observações da própria DI que houve desistência formal da vistoria pelo importador. Aqui as folhas 186. O artigo 591 do decreto 4543 de 2002, transcrito linhas acima, estabelecia que era do responsável reconhecido pela autoridade aduaneira a obrigação de indenizar a Fazenda Nacional dos impostos de importação que deixassem de ser recolhidos em função da avaria, mas ressalva a possibilidade de dispensa da vistoria pelo importador, desde que esse assumisse a responsabilidade pelo pagamento dos impostos de importação das penalidades cabíveis decorrentes da avaria. Transcrevo aqui o artigo 586. Foi exatamente o que aconteceu no caso em tela, como visto. Nesse sentido, tendo em conta a desistência formal do importador e o recolhimento integral dos tributos incidentes na importação, não há que se falar em indenização à Fazenda Nacional do valor do imposto deixar de ser recolhido, de forma que, em meu entender, deve ser tornado subsistente o auto de infração lavrado para sua cobrança. É como voto, presidente. Obrigado, conselheiro. Temos alguma dúvida, algum questionamento sobre o processo? Alguém diverge do voto do relator? Concordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. Próximo item da pauta,
Item 184, óleo químico, indústria e comércio. Já está na pasta, presidente, eu vou passar o relatório. Trato, presidente, processo de conformidade... Oi? Conselheiro, se você julgar que pode passar o relatório, fica à vontade, fica a seu critério, tá? Mas se quiser também aproveitar para relembrar alguns aspectos fáticos... Eu vou passar alguns excertos só e vou ao voto, e se tiver alguma dúvida a gente volta depois, presidente. Ok, como preferir. Trato, presidente, processo de inconformidade sujeito passivo epigrafado relativamente ao deferimento de pedido de restituição das contribuições para PIS/PASEP importação e COFINS importação, em decorrência da não comprovação da assunção pela requerente dos encargos financeiros. Por economia processual, por bem retratar a realidade dos fatos, reproduz o relatório da decisão. Conforme citado pelo impugnante, após o registro da referida DI, houve desdobramento da declaração de importação e a necessidade de se fazer retificações da declaração por 3 vezes, para alteração de dados, como classificação fiscal e exclusão de itens. Essas diferenças das classificações fiscais geraram diferenças das alíquotas e, consequentemente, o valor dos impostos. Foi constatado, então, que se pagou imposto mais que devido, fato que levou o interessado a solicitar a restituição do valor não devido. Aqui os valores, numa tabelinha. Eu vou à frente aqui, presidente. Para análise do pleito, foi solicitada à interessada a complementação das informações, em resposta à intimação. Da referida resposta, cabe aqui transcrição dos trechos. Houve uma intimação da fiscalização. Veio parecer, a partir da análise do pleito, interessadas as informações apresentadas em respostas às intimações, foi emitido parecer da alfândega 042/2009, de 5 de março de 2009, base para decisão administrativa sobre o pleito de restituição em análise. O referido parecer apresenta as seguintes considerações e conclusões transcritas na sequência. Dessa forma, considerando a competência estabelecida no artigo 58 da IN, tarará, do disposto no parecer transcrito, observa-se que foi deferido em parte o pedido da restituição. A parte da restituição referente ao PIS e a COFINS não foi deferida, tendo como fundamento do indeferimento a não comprovação por parte da interessada de que ela foi quem recolheu os impostos e contribuições para os quais pleiteia a restituição. Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo considerou improcedente manifestação de conformação formalizada e decisão assim emendada, transcrevo. Não resignada com deslinde desfavorável, apresentou tempestivamente recurso voluntário, por meio da qual alega em síntese. Importou um equipamento trazendo um adicional de cerca de 10% de peças sobressalentes deste mesmo equipamento, todos enquadrados na mesma classificação fiscal, como estaria o DSEX, registrando para tal DI, número tal, mas no despacho de importação, a fiscalização teria determinado o desdobramento da DI em duas, isso já foi dito, as 2 declarações de importações teriam sido retificadas, o que gerou o pagamento a maiores pedidos de restituição em montante de R$27 mil para a DI objeto do presente processo, se computados os valores a restituir de todos os tributos incidentes na importação. Receita Federal reconheceu corretamente o direito creditório ao imposto de importação e IPI retificados, referindo a restituição no montante de R$16 mil, mas teria entendido que a empresa não teria comprovado ter assumido encargo financeiro relativo às contribuições PIS/PASEP e COFINS recolhidas a maior no registro daquela DI. O acordo da RJ de São Paulo constitui-se evidentemente auto nulo, visto que, enquanto sua emenda versa sobre imposto de importação, o voto deste mesmo acordo sequer menciona o referido no imposto e trata, na sua integralidade, sobre contribuição ao PIS/COFINS, de forma que foi preterido seu direito de defesa, pois, diante de tal confusão, não se tem ao certo quais restituições foram deferidas e quais foram indeferidas.
A decisão de primeira instância concluiu que a empresa não teria demonstrado que as contribuições foram pagas com seus recursos e que não teria havido escrituração fiscal das contribuições PIS/COFINS, citando o artigo 6 da IN 900. À época da operação de importação, a empresa encontrava-se em fase de não operacional, ou seja, não realizava qualquer tipo de operação mercantil, porque sua planta industrial ainda estava em fase de construção e o equipamento importado destinava-se exatamente à montagem da unidade industrial, de forma que não havia, à época, produção de qualquer bem ou material. Para o cumprimento das exigências fiscais e legais, emitiu nota fiscal de entrada 24, juntada aos autos, para criar condições de dar entrada em seus direitos fiscais e contábeis do equipamento importado, por meio da primeira DI, no ato de desembaraço do equipamento, realizou o recolhimento dos tributos a maior, realizando lançamento contábil, no valor de R$ 477 mil, na conta que corresponde à reportação de bens patrimônio em andamento, que pode ser considerado como uma conta contábil transitória, montante que corresponderia ao valor do bem acrescido da taxa de comércio, tributos, incidência e importação. Como estava na citada fase não operacional, não houve a contabilização do PIS/COFINS e do IPI uma conta contábil separada, mas sim houve a contabilização dos valores pagos a títulos desses tributos, diretamente compondo o valor do item importado. Igualmente, não houve contabilização do PIS a recuperar, com o PIS a recuperar, do IPI a recuperar em conta contábil separada, e sim contabilização dos valores pagos a título desses tributos, diretamente compondo o item importado. Não houve compensação, utilização, creditamento dos tributos já citados, pois que tal situação persiste até a presente data. A escrituração contábil e os demais documentos relacionados comprovariam cabalmente que a empresa assumiu o encargo financeiro referente ao pagamento da contribuição PIS/COFINS, não havendo qualquer prova em contrário, pois o movimento mensal do mês, dezembro de 2007, quando foram realizadas as operações e pagamentos pertinentes do saldo acumulado do ano, constantes dos balancetes já referenciados acima, demonstram cabalmente que a hora recorrente assumiu o encargo financeiro relativo ao pagamento PIS/COFINS, mantendo as despesas em conta contábil permanente sob o título Obras em Andamento. O artigo 166 do CTN e o artigo 6º da IN 900 são aplicáveis apenas aos tributos ditos indiretos, e estes são aqueles que admitem repasse do encargo econômico do tributo, ou seja, a pessoa responsável de recolher o tributo aos cofres públicos, sujeito passivo, não é a mesma que suporta efetivamente seu ônus, e o valor do tributo pode ser repassado através de cadeia de consumo do produto ao qual se refere a um sistema de cumulatividade. Eu passo ao voto, presidente. Preliminarmente, a recorrente aponta a nulidade do acordo da RJ de São Paulo por cerceamento do seu direito de defesa, sustenta nesse sentido que a ementa do julgado versa sobre imposto de importação, e seu voto sequer mencionaria referido imposto, tratando em sua integralidade a contribuição PIS/PASEP da COFINS. Defende que foi preterido o direito de defesa da empresa. Hoje, diante de tal confusão, não se tem ao certo quais restituições foram deferidas e quais foram indeferidas, deixando em dúvida se deveria defender-se quanto ao valor pago, maior título de GI, de acordo com o previsto no assunto, ou defender apenas os créditos PIS/COFINS, já que a restituição do IPI, imposto de importação, pagos maior teria sido deferida. Unidades no âmbito do processo administrativo, são traçadas da 5960, decreto 7235, segundo os quais são declarados nulos, concorrência de despacho ou decisão proferida por pessoa incompetente ou resulte inequívoco de cerceamento de direito de defesa. Faço aqui a transcrição, faço um arrazoado acerca de inexistência da nulidade de despacho decisório, que na verdade não é nem o caso, que foi emitido pela autoridade competente, vistas as informações extraídas dos documentos e informações fornecidas pela recolhente, regularmente intimada, conseguiu informar clara e objetivos e motivos pelos quais não foram reconhecidos integralmente o direito creditório. Não existe, ao meu ver, qualquer indício que denote vício irremediável. Não vejo qualquer prejuízo existe direito de defesa, ao contrário, vem exercendo tal direito em plenitude, foi cientificado que motivou o indeferimento parcial e teve ao longo do presente de litígio diversas oportunidades de juntar aos autos documentos e informações que entendia capaz de reverter as decisões administrativas. Então, não meu ver nenhum erro de nenhum cerceamento de direito de defesa. Há somente erro material na indicação do assunto, todavia, a leitura do recurso voluntário nos atesta que a recorrente tem total compreensão dos fundamentos que levaram tanto a decisão administrativa quanto a acórdão recorrido a manter o deferimento parcial do pedido e a restrição formulada. Não ocorre pretensão de defesa quando se verifica que foram oportunizadas ampla defesa ou contraditório, que as decisões são devidamente fundamentadas e contribuinte pelo recurso apresentado demonstra que teve devida compreensão da decisão exarada.
Demais, observa que em nenhum momento a decisão recorrida deixou de analisar fundamentos utilizados pelo contribuinte em sua impugnação, capazes de infirmar a decisão administrativa que poderia implicar cessamento de defesa e nulidade da decisão. E procedência, portanto, ao meu entender, qualquer arguições de nulidade. Quanto ao mérito, presidente, como relatado, cuida-se no presente litígio de inconformidade quanto ao deferimento parcial de pedido de restituição das contribuições para o PIS/PASEP importação e COFINS importação, recolhidas indevidamente no registro da DI 07-070-9860, em decorrência da não comprovação da assunção pela requerente dos encargos financeiros. O indébito decorre das certificações de DI promovidas por determinação da fiscalização aduaneira após a constatação de erros e verificação decorrente de canal vermelho de importação, desdobramento da DI e necessidade de fazer retificações para alterar a classificação fiscal e a exclusão de itens, as quais geraram diferença nas alíquotas de impostos devidos. Não se discute, assim, o indébito, visto que reconhecido pela autoridade fiscal, mas o indeferimento do pedido de restituição formulado em virtude da restrição contida no artigo 166 do CTN, como se extrai do despacho decisório de folhas 155. Faço aqui a transcrição. O artigo 166 do CTN estabelece que a restituição de tributos que comportem por sua natureza transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo ou, no caso de ter o transferido de terceiros, de estar por esse expressamente autorizado a recebê-la. Entendimento majoritário que somente os indébitos tributários relacionados a tributos indiretos que são alcançados pelas disposições contidas no artigo 166 do CTN e estando PIS/PASEP e importação, COFINS e importação regidos pela não cumulatividade, conforme dispõe o artigo 15 da Lei 10.865 de 2004, estariam essas contribuições no rol das que possuem natureza jurídica e que comporta a transferência do respectivo encargo financeiro. É possível inferir que o objetivo da restrição imposta pelo CTN seria dar certeza às administrações fazendárias sobre quem efetivamente suportou o ônus financeiro, de forma a evitar que, além do contribuinte de direitos, o contribuinte de fato também viesse a pleitear a restituição do imposto pago devidamente a maior, ou que houvesse a restituição de um tributo cujo ônus foi suportado por um terceiro e não pela pleiteante. No caso dos tributos incidentes sobre a importação, não há dúvida que tal restrição não alcança o imposto de importação recolhido pelo importador nas importações por conta e ordem, consoante parecer COSIT número 47, 17 de novembro de 2013. Entendeu-se no parecer que, não sendo imposto de importação um tributo que, por sua natureza, comporta transferência do respectivo encargo financeiro, sujeito passivo do imposto não necessita comprovar à Receita Federal que não repassou seu encargo a terceira pessoa, para ter direito à restituição do imposto pago indevidamente ou em valor maior que o devido, tratamento que não se estenderia, segundo o documento, ao IPI vinculado à importação. Eu aqui faço a transcrição. Ao analisar o mérito da questão posta a julgamento, entendeu o colegiado de piso que o PIS/PASEP importação e COFINS importação estão no rol dos tributos indiretos e possuem natureza jurídica que comporta a transferência do respectivo encargo financeiro. Sustentou-se que a interessada para ter direito à restituição pleiteada teria que apresentar prova de que foi ela que bancou, entre aspas, o pagamento das contribuições de PIS e COFINS e que não repassou esses custos para ninguém, também entre aspas, mas concluiu-se que o valor pleiteado para a restituição não se enquadraria regularmente escriturado, de forma que não seria passível a constatação de que o encargo financeiro teria sido realmente assumido pela interessada. Faço aqui a transcrição dos excertos. Dessa forma, o valor pleiteado para a restituição não se encontra escriturado na forma exigida em lei, em nenhum documento contábil submetido à análise da fiscalização, não sendo, portanto, passível a constatação de que o encargo financeiro do tributo foi realmente assumido pela interessada e de que essa não repassou para nenhuma outra pessoa, fato que nos leva a concluir que a interessada não cumpre, portanto, as condições do artigo 166 do CTN necessárias para ter direito à restituição. Motivou o indeferimento do pleito a ausência de comprovação de assunção pela interessada dos encargos financeiros das contribuições para o PIS/PASEP COFINS recolhidas devidamente da importação do equipamento que pretende ver restituído nos termos do artigo 166 e artigos do CTN e artigo 6º da IN 900. Há diversos julgados desse conselho, os quais se manifesta o entendimento que tais contribuições não se constituem tributo que, por sua natureza, comportaria a transferência do respectivo encargo financeiro
e que o sujeito passivo da referida contribuição não necessitaria comprovar à Receita Federal que não repassou o seu encargo à terceira pessoa para ter direito à restituição do tributo pago indevidamente. A exemplo do voto do conselheiro Paulo Guilherme Derudelli, acordo 3302-04439, ao qual peço vênia para extrair alguns excertos, para enriquecer o debate. Vou pegar só alguns excertos. Concernente às contribuições para o PIS/PASEP importação e COFINS importação, entendo que, em regra, essas contribuições sobre importação não comportam transferência a um terceiro contribuinte de fato, pois a pessoa responsável pelas obrigações de apurar e recolher o tributo, esse contribuinte de direito, é a mesma que sofre encargo financeiro, contribuinte de fato, pois não há repasse desse tributo na cadeia. O repasse ocorre em relação ao PIS, PASEP e COFINS, incidentes sobre as vendas posteriores, este sim, apurado e recolhido pelo contribuinte de direito, mas repassado mediante mecanismos de crédito ao adquirente que suporta o encargo financeiro. Porém, ainda se as figuras do contribuinte de direito de fato se confundem, o importador, se sujeito a não cumpribilidade, pode descontar crédito de acordo com os artigos 15 da Lei 10.865 de 2004. Essa possibilidade afasta a pretensão de repetição, pois ao se creditar, o importador transfere o encargo à União, mediante a criação de um direito creditório que reduzirá a atribuição devida na venda dos produtos, não havendo, portanto, assunção do encargo financeiro. Sem adentrar no mérito da discussão sobre comportar ou não as contribuições vinculadas à importação, a transferência do respectivo encargo financeiro, entendo que a natureza da operação, a importação de equipamento para utilização na planta industrial do próprio importador, não comporta, a meu ver, transferência de encargos financeiros a terceiros contribuintes de fato. Como expressamente ressalto, já transcrito parecer COSIT número 47 de 2003, também utilizado como fundamento do voto da decisão recorrida, a aludida transferência do encargo financeiro do tributo sequer existe nas importações destinadas ao ativo permanente. No caso dos autos, os documentos apresentados apontam que os equipamentos importados foram incorporados ao ativo financeiro, ao ativo imobilizado da empresa. Destaque que esse justamente foi o fundamento que embasou a autoridade jurisdicionante a deferir a restituição do IPI vinculado à importação, onde se destaca no parecer que, com relação à escrituração do IPI recolhido quando o registro da DI, por se tratar de bens para ativo imobilizado, o contribuinte não poderia, de fato, apropriar-se desse tributo com crédito fiscal, podendo ter direito à restituição. À vista do exposto, entendo que não há fundamento para a reforma do despacho decisório do acordo recorrido. É como voto, presidente. Obrigado, conselheiro. Temos alguma dúvida, algum questionamento? Não. Alguém diverge do voto do relator? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso. Faltou alguma coisa? Acho que não, né? Peraí. Epa. Eu registrei errado aqui. Você deu provimento, né? Eu ia perguntar isso. Eu li deu provimento, mas eu ouvi negar provimento. Eu fui dar uma última conferida agora no voto. Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e rejeitar a preliminar de nulidade para, no mérito, dar-lhe provimento. Foi isso que está no texto aqui. Retificando, então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao recurso. Resultado para o item 184 da pauta. Eu estou conferindo aqui, me parece que não faltou mais nada, né? Eu acho até que eu li, presidente, negar, mas é o cansaço já que já está embotando aqui. Tá, então você me induziu ao erro. Provavelmente fui eu que lhe induzi o erro, peço perdão aqui, mas já é pelo adiantado da hora, presidente. Não, tranquilo. Provavelmente li uma coisa e falei outra. Não, então eu divido. Boa, Oswaldo, vamos começar a abrir uma divergência agora, 18h35. Bom, tendo sido votados e analisados todos os processos, foram retirados de pauta, eu declaro encerrada a sessão, peço aos conselheiros Oswaldo e Leonardo para encerrarem a gravação.